Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que ainda me falta? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduz à vida eterna. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós devemos sempre pedir a graça ao Senhor de não nos perder no meio da caminhada. Nós corremos o risco de estar na igreja, celebrar na igreja, até viver mais tempo na igreja do que na nossa casa, mas, no entanto, não está com Jesus. Jesus disse uma vez de umas pessoas que disse assim: Senhor, nós pregamos no teu nome, nós curamos no teu nome, nós fizemos isso e aquilo no teu nome. E Jesus vai dizer: Eu não te conheço, afastai-vos de mim. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós nunca devemos estar conformados no sentido de achar que a gente já está bom demais, já está santo demais, já está perfeito demais, já reza demais, já está na igreja demais, já faz isso demais. Não, a gente nunca deve achar que está tudo bem nesse sentido. Nós devemos ser sempre pessoas insaciáveis na presença de Deus. Agora, como disse, entrar na igreja, você viu que até esse cachorro entra, o outro entra. As portas estiverem abertas, até o sapinho vem pulando e entra. Então não é difícil entrar na igreja. O desafio é ser igreja, é permitir que Ele entre em cada um de nós, que Ele esteja presente dentro de cada um de nós. Eis o desafio. É preciso luta cotidiana, é preciso luta, é preciso muito esforço, porque a própria palavra diz: esforçai-vos para entrar no céu, porque o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é difícil de se andar, não é fácil. Se fosse tão fácil, aqui estava cheio. Certo? Porque o inimigo, como eu disse, vocês lembram, eu disse no início desse grupo, eu disse no meio, que vigiasse, porque o inimigo iria tentar afastar. E vejo que algumas pessoas já foram, de certa forma, atingidas por essa ação do inimigo. O inimigo não nos quer aqui. O inimigo não nos quer abrindo o coração para Deus. Por isso, no grupo de oração, a gente clama tanto e pede tanto
que a gente abra o coração para o Senhor. Porque é nesse momento que o nosso coração ele vai se abrindo, que nós vamos conseguindo sentir essa presença, e uma vez sentindo essa presença de Deus, a gente vai também recebendo ao mesmo tempo uma cura interior. Uma cura que vai nos fazendo pessoas melhores para Deus, para os irmãos, que vai transformando a nossa vida, que vai fazendo de nós homens e mulheres dispostos a se entregarem, a se doarem, homens e mulheres com disposição de viver aquela vontade de Deus para cada um de nós. Não é fácil viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus implica muitas vezes eu renunciar à minha vontade, os meus desejos, aquilo que eu quero. E aqui a gente vê um jovem, a palavra falou de um jovem rico, e também um jovem que, se você prestou bem atenção à leitura, ele era um jovem de igreja, porque ele observava os mandamentos. Ele observava os mandamentos. Mas uma única pergunta errada fez com que Jesus desse uma resposta dura. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas se exaltam demais. Acha que vem delas a salvação, ou acha que vem do que elas fazem a salvação. Por isso que tem gente que se acha melhor do que o outro, porque acha que vem dele. Por isso que tem gente que acha que só ele vai para o céu, só a família dele. Tem gente que pensa que aquela mulher que está se prostituindo não vai para o céu, que aquele homem que está roubando não vai para o céu, que aquele assassino que está matando não vai para o céu. Tem gente que pensa que não vai, porque eles não têm atos de bondade para ter o céu. O jovem se aproximou de Jesus e diz assim, ele falou dessa forma. Qual foi a pergunta que não foi tão acertada? E quando ele diz assim, Senhor, que primeira pessoa do singular, que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna? Eu pergunto a mim e a você, eu e você, podemos entrar no céu meramente por algum ato de bondade que a gente faça? Não. Nem eu nem você podemos entrar no céu por um ato de bondade, nem dos santos, todos os santos, juntando todos os santos, e até a Virgem Maria, nós não entraria no céu pelos méritos deles, quanto mais pelo nosso. Nem pelo sacrifício de Santa Luzia a gente iria entrar no céu. É essa a pergunta errada que ele fez. Que eu devo fazer de bom? Aí o que Jesus responde? Por que me pergunta a respeito do que é bom? Só Deus é bom. Então a salvação, meus irmãos, nenhum ser humano na face da terra, por mais santo que fosse, poderia ele sozinho, pelos seus méritos, pela sua santidade, pela sua bondade, entrar no céu sem Cristo. O único motivo que nos abriu a porta para entrar no céu foi este aqui: a crucifixão do Senhor. Jesus, ele venceu a morte na cruz, ressuscitou e conquistou com o seu sangue precioso, que nos lava, a ressurreição para cada um de nós, a vida eterna. Então a vida eterna não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito do que eu faço de bom. Não, a salvação é mérito de Cristo. E como é que nós vamos se salvar? Nós vamos se salvar pelo seu sangue.
Nós vamos nos salvar se nós estiver com Cristo, abraçado com Ele, buscando viver a vontade dEle. Ah, Pedro, então, se é Cristo que nos salva, então eu não preciso fazer a minha parte? Precisa sim. Precisa sim. Vou dar um exemplo aqui bem prático para que a gente possa entender. Eu estou aqui, ali está a porta. Tem algo para mim depois dessa porta. Eu faço todo o meu trabalho, tudo que eu devo fazer aqui, mas eu tenho que atravessar aquela porta e receber algo que alguém conquistou para eu. Mas eu digo, não, eu já fiz tudo aqui, eu não vou não. Passo essa porta para receber. É como se eu rejeitasse a salvação. Cristo conquistou, ela está ali, mas eu tenho que dar meus passos para ir receber. E esses passos eu fazer a minha parte. Mas mesmo que eu faça a minha parte, não foi eu que conquistei a salvação. Não foi meu sangue. Não foi minha bondade. Não foi minha santidade. Foi Cristo que conquistou. Agora que eu tenho que também viver a santidade. Que eu tenho que também buscar viver e fazer a vontade de Deus na minha vida, a vontade do Senhor. Então Jesus conquistou aquilo que era impossível. E aí esse jovem, Jesus vai e diz, se queres ser perfeito, observa os mandamentos. E ele diz, qual, Senhor? O Senhor vai dizer, não matarás, não roubarás, honra pai e mãe, não cometerás adultério. E aí o Senhor vai falando tudo isso para ele. E ele vai dizer, Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. E Jesus vai dizer, olha, se tu queres ser perfeito, pega todas as tuas posses, tudo que tu tens, vende e dá aos pobres. E aí ele ficou triste. Saiu dali, da presença de Jesus, e nunca mais voltou. Está vendo? Que às vezes as pessoas se acham bons demais, mas não conseguem tudo. Ele se achava que estava perfeito, que por ele observar os mandamentos, por essa virtude dele, e por ele entraria no céu. O Senhor disse, te falta uma coisa. Aí o Senhor coloca uma coisa extrema, da qual ele não tinha condição de fazer, porque ele estava muito apegado aos seus bens materiais. Para que a gente entenda, gente, que a nossa salvação é mérito de Cristo. Por nós mesmos, nós não tínhamos condição. Até no Apocalipse, no livro do Apocalipse, diz que todos choravam, porque não havia ninguém que conseguiria abrir o livro da vida, e aí todos choram. Aparece uma pessoa e diz, não chore, eis o Cordeiro de Deus, aquele que venceu, aquele que vai abrir o livro da vida. Então só por Jesus, é só Cristo. A nossa salvação, ela está em Cristo. Cristo conquistou. Mas é preciso que eu faça a minha parte. Mesmo que Jesus tenha conquistado a salvação, mas se eu não fizer a minha parte, eu também posso me perder. É preciso fazer a minha parte. Aquele jovem estava fazendo a parte dele, mas o erro dele foi achar que era só a parte dele que ia colocar no céu. Então a gente não pode também cair nesse erro de achar, eu vou fazer minha parte, então é só minha parte. Fica para lá, Jesus, porque só a minha parte eu vou entrar no céu sem precisar de ti. Isso é uma loucura, é blasfêmia, não tem como. Aquele jovem, ele estava mais ou menos nesse pensamento. É a minha bondade, é o que eu vivo fazendo de bom que eu vou entrar no céu. E aí Jesus só faltou dizer assim para ele, olha, a salvação está aqui diante de ti. Me aceita como teu único Senhor e Salvador, e aí tu entrarás no céu. Então é preciso, meus irmãos, ter Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E não importa em que situação nos encontramos, não importa as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas quedas, as nossas lutas, importa que a gente queira. Porque Cristo, Ele está disposto a dar a cada um de nós a graça. Como ele disse a São Paulo, quando São Paulo lutava
contra algo na carne. São Paulo tinha uma luta na carne. Ninguém sabe o que era especificamente, mas isso que era na carne. Talvez o temperamento, talvez na área da sexualidade. E ele classificava isso como um espírito de Satanás que o esbofeteava. E ele diz que rezava e dizia: Senhor, afasta de mim isso, tira de mim isso. E o Senhor disse: Paulo, basta-te a minha graça, eu não vou tirar. Busca a minha graça. Então, muitos de nós estamos nessas lutas, na nossa carne, em nós ou externamente em volta de nós. Nós temos uma luta. E muitas vezes a gente pede: Senhor, cura ou me livra dessa situação. E o Senhor diz: basta-te a minha graça. O que é que o Senhor está dizendo? Busca todo santo dia a minha graça, que eu vou te dar a graça de estar de pé, eu vou te dar a sabedoria. Então, em cada dia tu busca a minha graça e a cada dia será uma vitória. Não pense que vai ser que nem o mundo prega. Eu chego aqui, ponho a mão na tua cabeça, faço uma oração e aí você, como um passe de mágica, está isento agora de todas as lutas, de todas as provações e as tentações e agora é imune a tudo. Não, isso é utopia, isso é ficção, isso é filme colorido de Hollywood. A realidade é que a cada dia nós devemos viver a nossa luta e a cada dia nós devemos pedir a graça de Deus. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. De 8 em 8 dias nós estamos aqui no grupo de oração, porque nós entendemos que sem Ele nós não podemos. Por isso que aqui nós estamos, para pedir a graça dEle, para clamar a Ele, para clamar sua misericórdia, para pedir o Espírito Santo. E nós vamos pedir, vamos pedir, vamos pedir, vamos pedir, e não vamos cansar de pedir, até porque foi Ele que nos mandou pedir. Ele disse: pedi, pedi, e receberei. Ele deu um exemplo bem prático, para a gente entender como devemos pedir. Tem gente que diz assim: estamos pedindo demais aqui. Será que o Senhor ele não se incomoda? Não, Ele vai se incomodar quando a gente se calar. Ele quer que a gente abra a boca, Ele quer que a gente peça. E Ele contou uma historinha nesse sentido, que a gente deve pedir sempre. Ele disse que um dia, uma viúva tinha uma questão lá com o juiz daquela localidade, e todo santo dia essa juíza ia lá, ou a viúva ia naquele juízo e dizia assim: seu juiz, eu vim aqui, está aqui a minha causa, me faz justiça. E diz a palavra que o juiz nem respeitava os homens, nem tinha temor a Deus e ignorava aquela viúva e mandava ela voltar sem nenhuma solução. No outro dia, aquela viúva estava lá diante do juiz para pedir a mesma coisa. E o juiz não dava nenhuma atenção, mandava ela embora também de mãos vazias. No outro dia, a viúva estava do mesmo jeito. E assim foram vários dias, foram meses, sucessivamente, sem ela faltar um dia. Que chegou um dia que o juiz disse: eu já estou agoniado, eu já estou enfastiado dessa mulher aqui. Ora, eu vou dar logo o que ela quer, que aí ela não vem mais aqui. E aí deu tudo que ela queria, assinou lá e pronto, ela foi embora, não veio mais. E Jesus foi e louvou a atitude daquela viúva. E Ele disse assim com nós: assim devemos ser nós na oração diante dEle. Peça todo santo dia. Ele quer que a gente peça. Ele quer que a gente suplique. Por isso peça, 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 peça. E não desista de pedir. Porque Ele tem para nos dar. Ele tem. E é a Ele que nós queremos recorrer. Não é ao mundo, não é aos homens desse mundo, mas a Jesus. Por isso coloca a mão no teu coração. E diga assim: Senhor Jesus, obrigado por esse encontro contigo, pela tua graça que eu sinto dentro do meu coração. Obrigado, Senhor, por essa bênção que é esse grupo de oração na minha comunidade. Obrigado, Senhor, porque o novo acontece no meu coração.
Um novo homem, a nova mulher, nasce dentro de mim. Obrigado, Senhor, porque eu sinto que não estou só. Tu estás comigo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu quero, Jesus, continuar, perseverar, firme nesta caminhada contigo, neste grupo de oração. Muito obrigado, Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.